A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos meus queridos e nobres amados irmãos. Mais uma vez aqui, irmãos, trazer uma mensagem para a edificação das vossas almas. Espero que todos os irmãos possam estar meditando, não nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a como se comportar no mundo. A palavra de Deus que direciona como que nós somos luz do mundo e sal da terra. A palavra de Deus que nos dá a direção para ser ovelhas. A palavra de Deus que nos dá a direção para ser as virgens prudentes. Tudo é pela palavra. Pela palavra foi feito o mundo. Pela palavra foi feita todas as coisas. E pela palavra tem que ser a direção da nossa vida. Trazer aqui, irmão, uma reflexão sobre as línguas grosseiras, sobre as línguas maldosas, sobre as línguas que proferem maldades, que proferem mentira, que proferem engano. Sabemos que as palavras foram usadas pelo próprio diabo com a sua astúcia para enganar Adão e Eva. Ela usou uma narrativa aonde Adão e Eva não seria punido por transgredir a lei que Deus deixou para não comer do fruto do conhecimento. Com a sua sagaz astúcia de saber manipular, de saber criar uma narrativa, conseguiu entrar na mente de Adão e Eva. Isso no paraíso, e fizeram com que pecar diante de Deus. Será que você, meu amigo, será que você, minha irmã, não está entrando em narrativas demoníacas para pecar diante de Deus? Você está sendo instrumento de Deus na terra? Está sendo boca de Deus na terra, para falar segundo a palavra de Deus, não segundo o conceito dos homens. E aqui no final desse vídeo, eu vou estar deixando comentários de pessoas que se dizem defender o Evangelho, que se dizem estar do lado da palavra, que se diz estar do lado dos cristãos, dos servos de Deus. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que por os frutos conhece as árvores. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Uma árvore má produz frutos maus. Então essas pessoas com essas línguas são pessoas más. São pessoas que perderam totalmente a direção de Deus. Perderam totalmente o foco de se defender o Evangelho. Que o Evangelho, irmãos, Paulo ensinou a defender. Mas com limite, com mansidão, com sabedoria, com a luz da palavra. Para que não vire uma traça que está corroendo, irmão, nessa plataforma. Uma traça que vem corroendo várias e várias pessoas. Com um sentimento de justiça, não justiça divina, mas justiça da carne. Esse teu sentimento de justiça, de atacar, seja da qual forma que for, seja no pessoal, seja descarregando o passado, seja descarregando a tua língua venenosa, não importa. Tudo é em nome de Deus. Tudo é em nome de Deus. Mas não é assim que Deus ensina. Isso é uma traça que está corroendo. E muitos estão se tornando agressivos. Vamos ler aqui, irmãos, a primeira mensagem aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 6 em diante, diz assim: O que estão de fora, remido em tempo, a vossa palavra seja sempre agradável. Irmão, isso é um ensinamento. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus que inspirou Paulo a escrever essa epístola, irmãos. Para o nosso comportamento das nossas palavras. Para a direção das nossas palavras. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Como que pode a tua palavra ser sempre agradável? Sendo que existe grosseria na tua boca. Sendo que você fala coisas que você nem sabe. Um pré-julgamento condenável diante de Deus. Essas palavras não são agradáveis a Deus. As tuas palavras não estão sendo agradáveis para o Evangelho. Tem que haver mudança. Tem que haver temperança.
E aqui fala assim, as palavras tem que ser agradável, com temperança, com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Você tem que saber como responde a pessoa. Você não responde uma pessoa na tua carnalidade. Quantos e quantos aí está dizendo, dando resposta, mas uma resposta que não vem biblicamente. Muitas das vezes, né, eu estava acompanhando aí pessoas procurando na procuradoria sobre determinada pessoa, se essa pessoa é o que diz ou não, e depois coloca na internet que procurou. Isso, irmãos, não são palavras de Deus. Isso não são pessoas que estão em nome de Deus, mas estão em nome do seu próprio projeto de fama, de status, de dinheiro, de riqueza. Não estão em nome de Deus. Não se engane com palavras, né, que muitas das vezes pode soar até bonitinho aos teus ouvidos, mas na verdade são coisas traiçoeiras para a tua alma. Porque a palavra de Deus fala que tem que haver temperança. O que é temperança, irmão? Você tem que ser bem temperado nas tuas respostas. Tem que ser bem temperado em tudo que você coloca a tua mão. Se você diz ser o defensor do evangelho, você tem que ser uma pessoa temperada. Você tem que falar de acordo à luz das escrituras. Não é sair aí fazendo disse-me disse, fofoca, pegando a vida da pessoa lá no passado e trazendo, ressuscitando aquilo que Deus enterrou. Trazendo o laudo médico da pessoa para reagir em cima, dizer que essa pessoa ela tem problema mental. E você vai ver nos comentários pessoas dizendo que esse moço está ouvindo voz, está ouvindo isso, porque ele está precisando de um psiquiatra, ele está atormentado. Irmãos, eu passei 10 anos com depressão. A penúltima vez que eu passei no psiquiatra, eles queriam me internar. Só não fui internado por causa da minha mãe. Mas eu ouvia vozes. Eu, muitas das vezes, né, chorava o dia inteiro, né? Me sentia acuado, me sentia só, tinha ansiedade, né? Bastante para dormir, tinha que tomar vários medicamentos, porque ficava ansioso andando de um lado para o outro. É uma situação terrível. A pessoa que passa por esse processo, que segundo esse laudo desse moço está passando. Mas ao invés de nós estender a mão, oferecer oração, oferecer o amor, acolher a esse moço, estão oferecendo pedras, estão oferecendo julgamentos e atirando esse moço no fundo do poço maior ainda. Porque é nesses momentos que a pessoa mais precisa de palavras de sabedoria, palavras temperadas, para que possa servir de refúgio para a alma. Então passei por esses momentos, sei como é que é, sei como é terrível a pessoa viver nessa situação. E Deus me libertou. Em nome do Senhor Jesus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E aqui fala assim, como a temperança do sal. Irmãos, a palavra de Deus fala lá atrás nos evangelhos que nós estamos a ser luz do mundo e sal da terra. Você tem que ter o tempero. O que é tempero? As tuas palavras tem que ter sabor. As tuas palavras não podem ser salgadas. As tuas palavras não podem ser insossa. As tuas palavras têm que ter o sabor da palavra, porque é a palavra que dá o sabor, é a Bíblia que dá o bom sabor. Mas quando você não respeita a palavra, como você não se orienta pela palavra, você se torna um sal insípido, um sal que não presta para salgar, um sal que não presta para sabor, simplesmente só serve para adubo, simplesmente serve para monturo, para jogar fora, para não ser utilizado, lugar de desprezo, lugar aonde Deus não aceita. É rejeitado por Deus o sal insípido. Essas pessoas têm feito sal insípido. São pessoas que não têm o tempero do Espírito Santo, não têm o tempero da palavra de Deus. São agressivas, são pessoas impulsivas. Age na emoção, age na carnalidade, age por impulso, age por o seu senso de justiça da carne. Nós temos que agir pelo Espírito Santo.
Nós temos que agir pela palavra. Que pela palavra o inferno cai. Que pela palavra o gigante cai. Tantas e tantas guerras são ganhadas apenas por palavras. A nossa guerra não é mais contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é espiritual. Espiritual. E aqui fala assim, que seja agradável. Será? Eu faço uma pergunta, será que está sendo agradável? Esse tipo de evangelho que está desmoralizando o evangelho? Está denegrindo o evangelho? Essas pessoas que dizem que estão defendendo o evangelho, com mentira, com engano, com fofoca, tudo sem o tempero, tudo sem palavra, tudo sem argumento bíblico, somente nos seus achismos. Vamos entrar aqui dentro da palavra de novo, e aos Efésios, capítulo 5, versículo 4. Veja o que fala aqui. Porque bem sabeis isso, que nenhum... Não, perdão. Está no versículo 5, capítulo 5, do versículo 4. Nem torpeza, nem pavoices, nem chocarriste, que não convém, mas antes ações de graça. Aqui está falando de falatório. De pessoa falastrão, que fala pelos cotovelos, fala, né, pelo impulso da sua carne. Irmãos, chocarrice, zombaria, desfazer das pessoas, isso não é de Deus. Deus, ele ensina que tudo isso é abominável aos seus olhos. Porque se Deus deu autoridade da palavra, você tem que se basear na palavra. Aqui fala assim, nem com torpeza, nem pavorices, nem chocarriste, que não convém, mas antes ações de graça. O que é ação de graça? Com misericórdia. Com misericórdia. Agora essa passagem é a passagem mais importante desse vídeo. Essas pessoas estão dizendo que estão em nome de Deus, desmascarando os falsos profetas. Tanto os falsos profetas estão usando o nome de Deus como essas pessoas estão. Porque essas pessoas estão vivendo de pecuinhas, de contenda, de chocarrice, de zombaria. É algo inaceitável na palavra de Deus. Temos que ter sim um debate, né, de ideias dentro da palavra. Né? Você tem que se basear na palavra, no teu argumento. Eu tenho que me basear na palavra de Deus, no meu argumento. Isso sim é aceitável aos olhos de Deus. Agora, eu pegar algo particular da tua vida, né, e dizer que eu estou te desmascarando com um ato de fraqueza teu, um ato de fracasso teu na tua vida, um ato em que você falhou e deixou a carne agir e falar pelos cotovelos, isso é inaceitável. Não é assim que Deus ensina, irmãos. Não é assim. É olho por olho, né? Naquele tempo era olho por olho, né? Hoje em dia não é olho por olho. Naquele tempo, se roubasse, cortava a mão. Se adulterasse, era predejado em praça pública. Hoje não, irmão. Hoje a palavra de Deus é assim, se teu irmão te pedir para que você ande 1 légua, ande 2. Se ele te pedir as tuas alparcas, oferece também a tua túnica. Se ele bater no teu rosto, oferece. Se ele bater numa tua face, oferece a outra, para que ele possa fazer o mesmo. É assim que a palavra de Deus ensina. Não dessa forma aí. Aqui fala assim, 20 de Êxodos, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente os que tomam o seu nome em vão. Irmão, isso é usar o nome de Deus em vão. Se você diz ter um canal de denúncia, de notícia, se tem um canal de notícia, não envolve o nome de Deus. Fique, vaza os áudios que você quer vazar. Pegue o laudo médico pessoal da pessoa e vaze a hora que você quiser. Mas não envolva a palavra de Deus. Não envolva o nome de Deus nessas intrigas
nessas brigas que não vai produzir nada. Porque eu provo para vocês que através dentro da palavra de Deus, o gigante caiu. Eu analisar o canal da querida Dani, surgiu até a live lá, né, que foi vazada, onde ela dizia que tudo começou por esse canal. Tudo com argumento dentro das escrituras. E eu estava analisando os vídeos dela, não achei mais aquelas profecia que existia naquela época. Aquelas visões. Pode ser por um momento, mas se cessaram. E se levantar de novo, se levanta para cair. A luz da palavra. Se levantar para profetizar engano, levanta para cair. Mas dentro da palavra. E foi isso que sucedeu. Tudo à luz da palavra. Aonde que estavam esses que diziam defender o evangelho? Estava todos ocultos. Porque até então não dava visualização. Até então, para eles não rendia certa porcentagem de like. Mas depois que estourou a boiada, que todo mundo estava agindo dentro da palavra, esses ditos defensores do evangelho começaram a agir de forma tímida, de forma até velada, de forma muitas das vezes passando até o pano. Depois, o senhor Januário, tomado pela carne, não usando o evangelho, não usando o argumento bíblico, mas tomado pelo sentimento da carne de vingança, o tomado pelo sentimento da carne de chocarrice e de zombaria, fez uma crítica a respeito dessa profeta de Baal, aonde ele foi até na delegacia se esconder. Então assim, meus irmãos, ficaram confundidos e envergonhados. Ficaram murchos. Ficaram quietinhos por um tempo. Agora se ressuscita, né, com novas histórias, aonde eles não aprenderam a lição, aonde eles não querem enxergar, que estão cegos, guiando pessoas cegas para o precipício. Para o precipício. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela veio trazer luz. Quantas e quantas pessoas não saíram do canal dessa moça? Quantas e quantas pessoas que eram inscritas lá não saiu? Por causa da palavra, não é por causa de mim. Toda honra e toda glória pertence a Deus. Por causa da palavra. A palavra é libertadora. A palavra veio para libertar os escravos. A palavra veio para socorrer os que estão aprisionados. Não é meu falar, não é o meu achismo, mas é a palavra que resgata os escravos. Elias, os 400 profetas de Baal. Aqueles profetas de Baal, eles sacrificavam criança, sacrificava tudo para deuses estranhos. Lá no meio daqueles profetas com Jezabel, tinha prostituição, tinha feitiçaria, tinha tudo. Elias sabia de tudo isso. Agora, se fosse esses um que diz representante de Elias e representante da palavra, tinha feito um dossiê sobre toda a vida de Jezabel e tinha dito, ó, aqui, a prova de quem é Jezabel. Não, Elias, ele desmascarou de uma forma diferente. Traz aqui os 400 profetas de Baal. Eu vou clamar ao meu Deus e ele vai responder, ele vai mostrar que está comigo. Ele vai mostrar que ele é o Deus dos deuses. Fez um sacrifício, jogou lenha, jogou um rego d'água. Os profetas de Baal lançaram lá suas oferendas, suas ofertas e começaram a clamar para que o seu Deus viesse e consumisse com fogo aquele sacrifício que era oferecido aos seus deuses. Mas Elias começou a dizer, será que o Deus de vocês deu uma saída? Será que ele está dormindo? Será que ele não está ouvindo vocês? Mas quando Elias se prostrou e clamou, poucas palavras, Deus já enviou o fogo e consumiu aquele holocausto com um rego de água e tudo.
E Elias disse: pega os 400 profetas de Baal e os extermine. A quem Elias buscou confirmação? A quem Elias recorreu para desmascarar? Para colocar na lona os profetas de Baal? A Deus. A Deus. Irmãos, nós temos que entender que a guerra é espiritual. Nós temos que ser sábios, irmãos. Veja o que diz aqui nas carta de Tiago, capítulo... Vamos começar do capítulo 1. Fala: sabeis disto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer que você tem que ser tardio para falar. Você tem que ouvir primeiro. E você pensar muito bem antes de você abrir a tua boca. Porque se você diz ser instrumento de Deus, as tuas obras têm que mostrar, as tuas palavras têm que mostrar. O que sai da tua boca tem que provar se você é de Deus ou não. Você tem que ser tardio para responder. Você tem que pensar muito se é Deus que está dando essa resposta. Se é Deus que está mesmo dando as palavras para você falar de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus fala assim: seja tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Através dessas brigas, através desse tipo de sentimento, esse senso crítico de dizer: eu sou justiceiro da verdade, vou passar por cima, não importa o que vier a mim, eu vou lançar, eu vou trazer ela aqui, vou colocar na mesa. Você está agindo por impulso, você está agindo por convicção tua própria, você está sendo usado como instrumento do diabo. Porque você está agindo de uma forma que você está causando distúrbio ao Evangelho. E aqui no capítulo 3, assim, sobre o tropeço nas palavras. Atente bem você, meu amado. Que nós, irmãos, nós não pecamos, nós consumimos o ato de adultério. Nós fomos restaurados. Aquele que fumava, aquele que bebia, aquele que se prostituiu, não pode mais praticar essas práticas. Só que também tem um grande peso as tuas palavras, porque a palavra diz assim: pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então preste muito, não é porque você está ali, você está atrás ali de um perfil e está escrevendo o que você pensa, o que você acha, o que está reinando na tua carne, você acha que ali Deus não está vendo. Porque você não está abrindo a boca. Mas ali você está expressando o teu sentimento. Ali está expressando o que você acha, o que você sente naquele momento. Então esses comentários indecentes, de calúnia, de defamação, de falso testemunho, que a palavra de Deus diz: não levantei falsos testemunhos a vossos irmãos. Eu vou provar para vocês aí, com os prints dos comentários, levantando calúnia, de comentário dizendo que eu sou amante a Marisa, né, lá de Portugal. A mulher mora lá em Portugal. E me levantar uma calúnia. Quem que são esses? Do grupinho do Eric, da Rosa de Saron, do grupinho desses aí que se diz defensores do Evangelho. Eles andam tudo junto. Então quando eles não têm um argumento bíblico, eles querem criar uma narrativa para destruir a pessoa. E isso não é bíblico, irmãos. Criar, né, uma destruição de uma narrativa como o diabo fez lá no jardim. Aí aqui fala dessa forma assim: meus irmãos, muito de vós não seja mestre. O que é mestre? Não seja sábio mais do que os outros. Não seja mais correto que os outros. Nós vivemos pela misericórdia. Se você acerta, porque Deus ajudou você a acertar. Se você é justo, porque Deus te ajudou justo. Não é mérito teu. Esses aí na internet dizendo: desmascarei Vitória Fernandes, desmascarei isso, aqui. Quer puxar o mérito para aí? Você não tem mérito nenhum. Todos os méritos são de Deus. Nós somos incapazes de viver sem Deus. Somos incapazes de abrir até a nossa boca, que causa tudo isso que tem causado. Por quê? Porque vocês são incapazes de ser usados, né, por Deus.
porque vocês se julgam os mestres. Vocês se julgam, né? Os juízes guias cegos. E fala dessa forma assim: não sejais mestre, sabendo que receberam mais duro juízo. Veja que aqueles doutores da lei, os mestres daquela época, os fariseus, os hipócritas, que mostravam uma certa aparência de justiça, uma certa aparência de justificação, que guardava a lei de Moisés, que guardava os seus mandamentos, que era, né, que eles diziam, o pai Abraão é nosso pai. Eram os mestres, que o duro juízo vai cair sobre eles, porque quando o Senhor Jesus veio, com a sua graça, com a sua misericórdia, com uma nova aliança, com um novo pacto, esses que se dizia oratos da justiça, guardadores da justiça, guardadores da lei, foi o primeiro a dizer que o Senhor Jesus estava quebrando o sábado. Foi o primeiro a dizer que o Senhor Jesus estava expulsando o demônio por boi Zebô. Foram os primeiros. E olha que esses dizia estar guardando a lei de Moisés, guardando os seus mandamentos. Mas esses mesmos que o Senhor Jesus cita aqui, que vão receber o mais duro juízo. Vocês que estão aí, na frente desses canais, dizendo que está combatendo as heresias, os falsos profetas, o duro juízo será muito maior sobre vós. Muito maior. Porque, irmão, ninguém está pregando que não pode. Pode sim, mas dentro da palavra. Eu já provei aqui, o canal da Daniela foi desmascarado dentro da palavra. Dentro das escrituras. Dentro das escrituras. Aí aqui fala assim: sabemos mais duro juízo para esses mestres, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Veja bem, todos nós tropeçamos. Todos nós falamos alguma coisa que não são Deus. Falamos. Presta atenção. E temos que admitir. Falamos coisas que muitas das vezes tropeçamos em palavra. Mas nós temos que reconhecer. Não, eu vou mudar. Eu tenho que ser temperado. Mas a pessoa, né, que ela tem um senso que ela está acima da palavra, está acima de tudo. Ela pode tropeçar na palavra, ela pode levantar falso testemunho, ela pode falar palavras grosserias, pode usar de chocarris, que não tem problema algum. Ela está ali a serviço de Deus e doa quem doer. Você está no grande pecado diante de Deus. Você está no grande erro diante de Deus. E quanto mais você tendo uma trave no teu olho, querendo tirar um argueiro do olho dos outros. Primeiro, arruma a tua casa, limpa toda a tua casa e deixa tudo limpinho, para depois você querer e limpar a casa do teu próximo. Porque a palavra de Deus diz assim: não julgueis para não ser julgado, mas julgai segundo a reta da minha justiça. Quando fala assim essa palavra, está falando da minha justiça? Da justiça tua, que diz defender o evangelho? Não. É aqui, ó. Não julgai as aparências, mas julgai segundo a reta da justiça. É aqui, ó. O julgamento é aqui. Ela julga, ela condena. Isso aqui, ó. Palavra de Deus. Ela julga, ela condena. Ela que descobre onde está o pecado. Ela que descobre onde está a mentira. Ela que descobre onde está o herege, o falso profeta. É a Bíblia. Não é eu, não é ninguém, é a Bíblia. Tá? Então assim, se alguém não tropeça em palavra, o varão é perfeito, poderoso para também refrear toda a sua língua. Tá dizendo? Aqui não está falando para você viver tropeçando nas tuas palavras. Fala para você pôr um freio, como de cavalo. Pôr um freio na tua língua, para que ela não saia cheia de peçonhas, cheia de veneno, para falar em nome de Deus, perversidade, coisas maldosas. Fala dessa forma assim. Então, também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grande, levados de impetuosos ventos, e viram com um bem pequeno leme para onde quer a sua vontade. Daquela que
a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande os bosques e um pequeno fogo que incendia. Veja que vem falando coisas terríveis da língua. É como um vento sem direção, que te leva só para a direção do abismo, te leva só para a direção do inferno. A tua língua. Porque é um mal que corrói. Tem que pôr freio na língua. Tem que pôr freio na tua boca, para que você saiba se expressar em nome de Deus. Porque você está sendo instrumento do Satanás. Está sendo instrumento do diabo. Aqui fala assim também que põe a língua, e fala que a língua é um bosque, um pequeno fogo que incendeia. Se você colocar um fogo numa floresta, em tempo de seca, um pequenininho, pode ser uma mínima faísca, aquele fogo causa uma destruição, uma catástrofe na natureza. Morre animais, morre planta, morre tudo. E para reverter aquela situação vai anos e anos. Mesma coisa, a tua língua. A tua língua está causando um grande dano, um grande estrago. Está corroendo as pessoas. Está colocando sentimento nas pessoas de ódio, de vingança, de justiça. Não da justiça da palavra, mas justiça de si mesmo. De dizer, de ter autonomia, de xingar as pessoas, de fazer comentários baixos, sem ao menos a sua consciência dizer: opa, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu não posso entrar nessa linguagem, eu não posso usar de palavras baixas, eu não posso usar de palavras enganosas, eu não posso usar de palavras falsas, eu não posso enganar as pessoas, tenho que agir de acordo com a palavra. Isso é a floresta pegando fogo. Isso é um incêndio já devastando tudo. Porque esses comentários refletem a esses canais. Esses comentários que eu vou pôr no fim refletem a língua venenosa. A língua como um fogo consumidor que está destruindo as pessoas. Não, eu sou falso profeta que destrói, não. Mas linguarudo fala dessa forma assim. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, que contamina todo o corpo. E que contamina não é o que entra, é uma palavra de Deus, não que entra pela tua boca, mas o que sai pela tua boca. Todo o teu corpo está contaminado. Todo um corpo contaminado. Todas as pessoas que estão com o mesmo discurso estão contaminadas pela sua língua. É como um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama o curso. Irmão, eu já vi gente perder a vida por causa de falso testemunho. Eu já vi vizinhos que levantou a pessoa levantar falso testemunho, aquela pessoa ir preso por causa da língua. Pessoa sendo presa, pessoa sendo apredejada, muitas por causa da língua. Da língua. Ela inflama o ódio, ela inflama o rancor. Se não haver controle, se não haver o Espírito Santo para dizer: opa, eu estou indo longe demais, opa, eu tenho que mostrar que eu sou sal da terra, eu sou bem temperado. Que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, inflama pelo inferno. Inflama pelo inferno, aqui é a Bíblia que está falando aí. Essas línguas sem freio, essas línguas que não tem... Porque agora eu quero que vocês comentem e digam se essa linguagem nesse comentário são de pessoas que têm Deus. Estão sendo inflamadas pelo inferno, calúnia e defamação, falso testemunho, cometendo apredejamento nas pessoas, com suas palavras. Porque toda a natureza, tanto do da besta fera como a das ervas. Veja como pega forte essa passagem. Essa passagem 4 de 3 de Tiago pega bem pesado. Chama de besta fera, aquele que tem a língua, que não consegue controlar, que anda pela carnalidade.
a besta fera, a língua que inflama até o inferno. Por que inflama até o inferno? Porque através da tua língua você derruba uma pessoa. Através da tua língua você mata uma alma. E você vai dar conta nas almas. Através de quantas e quantas pessoas está deixando de congregar. Quantas e quantas pessoas está deixando de se reunir numa igreja. Por causa da língua de pessoas dizendo que saiu da igreja porque está tudo corrompido. Mentira. A palavra de Deus diz que tem os ovelhas e os bodes. E muitos desses que estão aí, nem o corpo da igreja estão. Nem participante do corpo da igreja são. Vou dizer a palavra certa aqui. Estão desviados do evangelho. Estão desviados da vontade de Deus. Estão desagregados do rebanho de Cristo. O senhor André Carpano, aquele Rafne, essa Rosa de Saron e muitos outros aí que não têm uma igreja. Porque quando o Senhor Jesus veio e escolheu os discípulos, quando ele subiu ao céu, lá em Atos, quando começou a se tomar corpo a igreja, foi chamado diáconos, foi chamado presbíteros para tomar conta da igreja, para disciplinar dentro da palavra, para instruir as ovelhas dentro da palavra. Aquelas sete igrejas que enviou-se a carta, que o próprio Cristo enviou a carta às 7 igrejas, aos 7 anjos. Os anjos ali representam, né, os ministros da palavra, representa os presbíteros, os diáconos, os pastores, os obreiros que estão ali a serviço de Deus. Esses são os anjos representantes ali que foi levado essas cartas de alerta para aquelas igrejas. Então, irmãos, é coisa muito grave. Então é isso, amados. Eu não estou aqui defendendo falso profeta. Falso profeta tem que ser desmascarado dentro da palavra. Agora, o que está passando dos limites são esses que se dizem estar defendendo o evangelho e não estão. Não estão. Analise essa mensagem. Analise a luz da palavra. Analise esses comentários. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.